Pastor Dário, por gentileza, ouviremos a sua palavra. Pastor Dário é missionário da Junta de Missões Nacionais, como já anunciado, trabalha no setor de capelania prisional e ele é o nosso convidado em nossa campanha missionária. Que Deus o abençoe. Já é a segunda, terceira, quarta vez que o irmão está aqui? Quarta vez. Que Deus o abençoe mais uma vez entre nós, pastor. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz esteja com todos, amém? Meus irmãos, é uma alegria. Eu acredito que tudo está no tempo de Deus, porque essa nossa conversa com o nosso irmão Diógenes, daqui da Memorial, já fazem 5 anos que a gente tenta colocar esse negócio para frente. E Deus colocou no meu coração, meus irmãos, esse ano eu ia para o estado do Pará e Deus me colocou para cá. Deus tem algo especial para fazer na área da capelania aqui no DF. E Deus colocou no meu coração de abrir trabalho na Colmeia, de abrir o trabalho na Papuda e de reforçar o trabalho que já tínhamos aqui no Presídio Federal. Mas começamos em 2019, chegou a pandemia, parou e não voltou mais, né? Mas eu acredito que Deus está reservando esse tempo agora para colocar o negócio para andar, né? Eu trouxe alguns slides para que a gente possa acompanhar. Os irmãos podem me ajudar, né? Hoje a Junta de Missões Nacionais conta aí com 1.079 missionários efetivos, né? Dentro do quadro da Junta de Missões Nacionais, mas somos poucos na área da capelania prisional. Desses 1.079 missionários, meus irmãos, apenas 3 é efetivo da capelania prisional. Quer dizer, apenas 3 no Brasil trabalha diretamente com a capelania prisional, né? A irmã Andréia hoje não é só uma facilitadora, ela é a nossa gerente, né? Ela toma de conta das capelanias, tanto escolar, como a prisional, como a universitária. E ela é a nossa líder em todo o nosso Brasil. Meus irmãos, precisamos colocar mais missionários efetivos, né? Hoje, eu coordeno a área do Nordeste e auxilio a área do Norte do Brasil. O Nordeste já é grande, quanto mais ainda acompanhar o Norte do Brasil, não tem como, a gente precisa da igreja local. Estamos aqui no mês de setembro, fico aqui até dia 9 de outubro, fazendo a promoção da campanha de missões nacionais, mas temos um foco, né? Abrir trabalho ali na Colmeia, na Papuda, e reforçar, dar um gás para os irmãos daqui da Igreja da Memorial, né? Igreja Batista Memorial, que vai ficar à frente do Presídio Federal aqui em Brasília, né? Como o nosso irmão Diógenes falou, a comunidade Batista Hope vai ficar à frente da Colmeia, do presídio feminino, e Deus está levantando, meus irmãos, outra igreja, quem sabe não seja essa também, né, para ficar à frente da Papuda. Os irmãos têm notícia de quantos presos tem ali na Papuda, né? 15 mil presos, 15 mil, 600 mulheres ali na Colmeia, meus irmãos, precisando ouvir do Evangelho. Aquelas vidas só vão ser transformadas se eles ouvirem do Evangelho. E para isso Deus tem levantado pessoas. Somos 3 missionários apenas, mas eu louvo a Deus, porque hoje temos mais de 400 voluntários trabalhando conosco, né? Esses 400 é que estão levando aí a palavra de Deus. Pode passar, meu irmão. Pode passar. Essa é minha família linda igual a essa, só tem essa, certo? Meu filho Daniel, minha filha Daniele, minha esposa Pamela e o nosso pequeno Davi, né? Não é porque é filho de pastor, filho de missionário, mas o nosso pequeno aí, Davi, está na final das provas bíblicas dos embaixadores do rei do estado do Rio Grande do Norte, né? O pai
Está botando quente lá, né? Para próximo ano, em Salvador, a gente ir para o ERE, né? Que é as provas bíblicas do Nordeste. E com certeza o meu filhão vai estar lá. Passa aí, meus irmãos. É a parte difícil da missão, meus irmãos. Esse ano eu vou passar 45 dias fora de casa, né? Mas eu faço isso porque é por Jesus. Se fosse para mim mesmo, não faria. Pode passar. Hoje, o nosso Brasil, meus irmãos, eu trouxe alguns dados em 2019, mas nada se compara com o que temos hoje, o que Deus tem feito, meus irmãos, dentro dos presídios no nosso Brasil. Os irmãos, fiquem atentos, tanta informação no culto, mas guarde aí um espaçozinho para que Deus possa falar no seu coração através da capelania prisional. O que Deus tem feito dentro da capelania prisional no nosso Brasil. Hoje o Brasil, meus irmãos, em 2019 o Brasil era 4º lugar em população carcerária do mundo. Hoje o Brasil está em 3º lugar em população carcerária do mundo. É o 3º país do mundo que tem mais gente preso. Quando a gente vai fazer uma atividade da igreja, a gente precisa divulgar, anunciar para juntar ali o pessoal, mas a gente não precisa juntar ninguém, está todo mundo lá. Tem 15 mil presos ali na Papuda esperando que você, meu irmão e minha irmã, vá falar do amor de Jesus para eles. 600 mulheres ali. É um mundo, meus irmãos, a capelania prisional hoje do nosso Brasil, chegando aí a quase 900 mil presos no nosso país. Mais de 1.424, para ser exato, 1.424 unidades prisionais no nosso país. Como o nosso irmão Diógenes falou, cada igreja tem que abraçar uma unidade dessa. Não dá para ficar de fora. Aquele povo, meus irmãos, são criatura de Deus. Eu sempre faço 2 perguntas para que a gente possa se envolver mais na capelania prisional. Quem já matou alguém aqui? Levante a mão. Quem já matou alguém? Nossa, mas eu sei que tem policial aqui, mas ninguém vai ser preso hoje não, né? Deixa eu reformular a pergunta para que a gente possa entender. Quem foi que matou Jesus? Quem matou Jesus? E por que os irmãos não levantaram a mão na primeira vez? Ou não foi o meu pecado e o seu pecado que matou Jesus? Não foi o meu pecado e o seu pecado que colocou Jesus na cruz? Chega, pastor, me ajuda aí. Nessas horas eu esqueço de tudo. Aquele texto que diz assim: roubai nos dízimos e nas ofertas. Esse texto é para crente ou é para descrente? Até o pastor se entalou. Esse texto, meus irmãos, infelizmente, foi feito para crente. Mas e crente rouba? Roubai nos dízimos e nas ofertas. Comparando quem mata é assassino e quem rouba é ladrão, qual é a diferença a minha pessoa, a sua pessoa e aquelas pessoas que estão dentro do presídio? Nenhuma. Todos nós somos pecadores. Eu sou pecador. Você é pecador. A graça, meus irmãos, ninguém merece. É dom de Deus. A graça ninguém merece. Nem eu e nem você merece. Aquelas pessoas que estão lá dentro também não merecem. Mas a graça é dom de Deus. Temos muitas penas alternativas no nosso país. Imagine se essas pessoas também estivessem dentro do presídio. Muitos mandados de busca aí em aberto. Imagine se essas pessoas, de uma hora para outra, a polícia consiga pegar todo mundo e coloca dentro do presídio. Mas não teria mais espaço para colocar. Hoje, o presídio federal, temos um presídio federal em Mossoró, na minha cidade,
Mossoró, Rio Grande do Norte, tem 5 presídios federais no Brasil. E a gente acaba conhecendo todos os presos federais, porque eles fazem rodízio nos 5 presídios federais. Eu já entrei em 4 deles, né? Praticamente o mesmo mapa. E Deus tem feito, meus irmãos, maravilhas. Eu acredito que a partir de hoje você vai ter um olhar diferente para preso. Eu não passo mão em cabeça de preso, mas se eu não for, quem irá? Se eles não ouvirem daquela palavra, como é que eles vão crer? A gente quer um Brasil melhor, sim ou não? Sim ou não? O Brasil não está violento, né? Cruze os braços para você saber como é que vai ficar o nosso Brasil daqui a 30 anos. Já pegamos lá pessoas de 350, de 450 anos de pena, mas a lei brasileira só paga 30. Daqui a 30 anos, a gente olhando esse dado aí, esses 900 mil presos vão estar soltos. Vocês têm noção que é isso? Esses 900 mil presos, daqui a 30 anos, vão estar todos soltos. Sabe qual é a nossa oração, meus irmãos? É deles saírem, mas saírem com Jesus. Porque se eles saírem sem Jesus, quem vai pagar essa conta, meus irmãos, são os nossos netos. Hoje a gente está pagando uma conta, um preço. Mas daqui a 30 anos o preço vai ser maior. E ai de nós, se aquelas pessoas saírem sem Jesus. Pastor, se a gente pensasse bem, a gente tinha que entrar com tudo dentro dos presídios, para ganhar aquela população carcerária para Jesus. Quem sou eu? Mas Deus usa. Quem é você? Mas Deus usa. Deus usa as nossas vidas, meus irmãos. Quem sou eu? Trabalhar com capelania prisional hoje. Eu sou contador, formado. Eu tinha um sonho de ser engenheiro de computação. Tenho 19 cursos em computação, em hardware, software, programação. Mas Deus me chama para trabalhar com preso. O amor de Deus é a única coisa que pode transformar a vida daquelas pessoas. Passa aí, meu irmão. É como diz o nosso texto: aquele que está em Cristo é nova, as coisas velhas, e eis que vão surgir coisas novas. Essa é a melhor versão que eu acho. Aquela pessoa que tem Jesus, ele muda o seu ser por dentro. Aquela pessoa que confessa o Senhor Jesus, Deus perdoa os nossos pecados. Você acredita nisso? Você acredita nisso, meus irmãos? Que Deus possa perdoar aquelas pessoas que estão lá dentro? Se eles confessarem, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. É Deus que perdoa. Se qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa, que peça perdão a Deus, Deus é fiel e justo para perdoar. E Ele não só perdoa, Ele lava o nosso coração. Deixa branco, como a palavra de Deus diz, deixa branco como a neve. Paulo vem citando vários pontos nesse texto, e um deles fala sobre a salvação. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas a igreja, meus irmãos, ela precisa ser trabalhada nesse quesito, de receber esse público quando sair de dentro do presídio. Estava conversando hoje, irmã Andréia, com a missionária que foi nos buscar, que
Daqui uns dias eu tenho que partir para fazer casas para egresso. Vocês não têm noção que quando uma pessoa sai do presídio, ele perde o sentido do mundo. Passar 30 anos ali dentro do presídio, ele não conhece mais o mundo aqui fora. As portas de emprego não vai se abrir logo. E daqui uns dias eu vou ter que começar a fazer casas de egresso. Cuidar só de egresso. Hoje a gente está plantando, está colhendo, mas daqui uns dias a gente tem que cuidar só dos egressos. Procurar ali um emprego para ele, procurar uma moradia para ele, para que ele venha a cair nesse mundo novamente. Porque o mundo que eles estão hoje, eles não conhecem mais o mundo daqui fora. Passa aí, Deus tem algumas coisas para mostrar, nos mostrar. Meus irmãos, a pandemia chegou, mas a pandemia para a gente foi uma benção. A gente começou a colocar caixa de som nos presídios, e toda semana a gente estava ali gravando louvor, mensagem, oração, e de 3 anos para cá, Deus me está dando a honra só de colher. De 3 anos para cá, meus irmãos, só na cidade de Mossoró, Deus me deu a honra de batizar 177 presos. 177 presos desceram as águas só na cidade de Mossoró. Imagine o que Deus tem para fazer no redor do nosso Brasil. Em todo o nosso Brasil. São 1.424 unidades prisionais no nosso Brasil. Aqui em Brasília, meus irmãos, pertinho de vocês, tem 16 mil presos. 15 mil e pouquinho na Papuda e 600 mil mulheres ali na colmeia, esperando ouvir do Evangelho. Aquelas pessoas só vão ser novas criaturas se eles ouvirem do Evangelho. Muitos policiais penais chegam para a gente e dizem assim: mas pastor, vocês não têm trabalho para os policiais penais não? Se temos também. A gente não fica só no preso, a gente atende o policial penal, a gente atende a família, atende os filhos dos presos, mas o policial penal trabalha 1 dia e folga 3, quer dizer, se você quiser procurar a igreja, nesses 3 dias de folga, você pode ir procurar a igreja. E o preso, como é que vai procurar a igreja? Se a igreja não for lá dentro do presídio. Essa é a nossa função hoje. É ir na igreja, desafiar a igreja, levantar os voluntários, treinar os voluntários, fazer a ponte com o diretor do presídio e a igreja local fazer o trabalho. O irmão Diógenes falou há pouco tempo aqui que se alguém sentir de Deus no coração de trabalhar nessa área, procure a nossa irmã Andréia, né? Aí eu vou mandar a resposta agora para ele. Procure ele também, porque em nome de Jesus, essa igreja vai tocar o barco lá na Papuda. Eu não acredito, meus irmãos. Não tem cabimento uma pessoa vir de Curitiba uma vez por mês, aqui em Brasília, no Presídio Federal, para passar uma manhã dentro do Presídio Federal. Isso dói no meu coração. Como é que pode? Brasília não tem crente, não? Tem que vir uma pessoa de Curitiba, uma vez por mês, para entrar no Presídio Federal? Não, tem crente sim. Mas porque ainda não era o tempo certo. 5 anos que a gente já vem pelejando para abrir esse trabalho aqui. Eu acredito que o tempo certo é esse. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão comigo? Os irmãos estão comigo?
Eu lembro de um caso, meus irmãos, um sócio educativo, uma criança de 9 anos de idade. Hoje, a justiça só pega 13, 14 anos, mas eu já peguei menor infrator de 9 anos dentro do presídio. Menor infrator pega ali de 6 meses a 3 anos de regime fechado, depende do que ele cometeu. Em 6 meses, o juiz avalia aquele caso. Mas o que me chama mais atenção, meus irmãos, não é a idade daquela criança, mas o que aquela criança já tinha cometido para estar lá dentro. Aquela criança já tinha participado de 3 homicídios. E Deus me deu a graça de batizar esse rapaz agora em abril, já com 18 anos de idade, já preso no presídio de adulto. Esse primeiro batismo que vocês não estão vendo o rosto, é exatamente essa pessoa, mas eu já conheço há 9 anos. Esse menino, eu comecei a conversar com ele, e perguntei sobre a família. Disse, cadê seu pai? Disse, não, meu pai já mataram. Se você tem mãe? Disse, não, minha mãe é uma usuária de droga. Se você tem irmão? Tenho 2, já são adultos. Um está preso na Mário Negócio em Mossoró e o outro está preso em Alcaçuz, em Natal. O que é que vai ser dessa criança, meus irmãos, se o evangelho não chegar na vida dela? Vocês já pararam para pensar? Quando a gente não tem noção o que a palavra de Deus vai fazer com essa pessoa, as vidas que ela vai ganhar para Jesus, recebendo Jesus. E Deus me deu a honra de batizar essa criança não, um adulto hoje. Nesses meios aí desses 179 batismos que a gente fez de 2022 para cá. Essa última foto, esse de branco aí é meu pastor Cristóvão, um homem de Deus. Essa foi a primeira vez que ele entrou dentro de um presídio. Ele ficou impactado. Se pastor não sabia que o trabalho era assim, não, pastor. Meus irmãos, a igreja lá dentro ela é respeitada. Medo, meus irmãos, eu tenho é de andar aqui fora. Aqui fora eu já fui assaltado, já levaram meu carro, já levaram meu celular, já levaram minha aliança, já levaram minha carteira, já colocaram 3 armas na minha cabeça, mas dentro do presídio nunca aconteceu nada comigo. Sabe qual é o local mais seguro para você estar? É o local que Deus lhe colocar. Esse é o local mais seguro para você estar. O local mais seguro para você estar é no centro da vontade de Deus. E Deus tem cuidado de mim. E olhe que a minha saúde não é lá essas coisas. De 6 anos para cá eu fiz 10 cirurgias. 6 na coluna. Eu quebrei a L5. Quem é doutor aí deve saber o problema. Eu tenho placa na torácica, tenho um parafuso na lombar, tenho um gerador que hoje eu controlo por Bluetooth para eliminar a dor da minha coluna. Eu sou um homem biônico, em outras palavras. E Deus tem me dado a graça, meus irmãos. E com tudo isso, Deus não me impede a fazer o trabalho dentro dos presídios. Eu amo o trabalho que eu faço. Essa foto a gente vê amor, a gente vê perdão, a gente vê reconciliação, cuidado, tudo, meus irmãos. Esse é o evangelho. É o que Deus mandou eu e você fazer, é cuidar de gente. A gente tem que abraçar esse povo. A gente tem que cuidar desse povo. A partir de hoje, uma pessoa que se converter aqui, o pastor vai pedir antecedente criminal. Porque ele vai querer saber o que é que fez aquele camarada na vida pregressa. Não. O pastor não vai pedir isso. O pastor e a igreja vai cuidar. Esse é o papel da igreja, meus irmãos. É cuidar.
Porque Jesus, já enterrou o nosso pecado. Jesus já perdoou o nosso pecado. Perdoou o meu, perdoou o seu. E há de perdoar qualquer um que entregue a vida ali dentro. Passa aí, meu irmão, por favor. Patrick Salgado, 178 anos de cadeia, chefe de morro, hoje pastor do Evangelho. Amém, meus irmãos? Isso, só quem pode fazer é o nosso Deus. Quantos anos ele respondia? 178 anos de cadeia, chefe de morro. Eu vou aqui me abster de dizer facções, cidades, para prevenir a nossa vida. Mas um testemunho grande que Patrick conta, meus irmãos. Eu acredito que quando ele era preso em presídio estadual, ele comandava todo o crime no presídio, dentro do presídio, falando pela boca da pia. Não sei quantas formas inusitadas você já ouviu o Evangelho, de formas diferentes. E já conhecia Patrick de Catanduvas, Paraná, quando ele foi transferido para Mossoró, no Rio Grande do Norte, o outro presídio federal de Mossoró. Ele entrega a sua vida a Jesus em Mossoró. E ele conta no seu testemunho que falava pela boca da pia. E a boca da pia, onde tinha a pia nas outras celas, o som ia saindo. E ele comandava todo o crime através da boca da pia, dentro do presídio. Interessante é que quando Patrick Salgado entrega a sua vida a Jesus, ele começa a falar do Evangelho pela boca da pia. E aonde tinha pia nas outras celas, o som ia saindo. E já foi falado aqui, nessa manhã. Você pensa que essa palavra volta vazia? Não volta vazia. O maior traficante de armas e drogas do estado de Rondônia entregou a vida a Jesus, ouvindo o Evangelho pela boca da pia. Deus transforma. Jesus transforma, meus irmãos. A gente olhava para a sociedade olha para um camarada desse, para uma pessoa dessa, e diz assim: não tem jeito. Ou muitos de nós já pensou assim também. Aquele povo ali não tem jeito. Se eu, cristão, disser que aquele povo não tem jeito, eu estou dizendo que Deus não tem poder para mudar. E eu sei que Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para mudar, meus irmãos, qualquer pessoa. Pode ser chefe, pode ser, desculpa a expressão, ladrão de galinha. Mas ele entregando a vida a Jesus, ele torna uma nova criatura. Hoje Patrick, ele é pastor da Assembleia de Deus, prega em cruzadas evangelísticas, em plena cidade onde ele cometia seus crimes. Isso é só o poder de Deus que pode fazer. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, ele teve que ouvir do Evangelho dentro do presídio. A igreja precisa ir dentro do presídio, para que essas maravilhas de Deus aconteçam. Passa aí, meu irmão. Mauri Alves não é diferente. Eu também já conhecia Mauri de Catanduvas, Paraná, que é o outro presídio federal, onde o nosso pastor William, né, e o líder pastor Luiz, está ali à frente do presídio federal de Catanduvas. Brasília, Catanduvas e Mossoró tem algo específico. É onde está ali os cabeças, vamos dizer, os cabeças do crime do Brasil e do mundo. Eles têm medo de colocar para Rondônia, porque Rondônia
já fica divisa do Brasil para outros países. E se tiver alguma fuga, vai embora. Campo Grande do mesmo jeito. Os líderes hoje do comando do tráfico do Brasil e do mundo cai em Catanduvas, é transferido para Mossoró. Mossoró, a mais perto é mar, aí fica mais difícil para fugir. Tem líderes aqui em Brasília ou em Catanduvas. Interessante, meus irmãos, que quando o Mauri foi transferido para Mossoró, todo mundo pensava já que Mauri era crente, por Mauri escrever mais de 300 louvores escritos por ele. A gente tem voz e violão com Mauri, a gente não pode divulgar essas músicas, porque Mauri ainda se encontra preso, só pode soltar essas músicas depois que ele sair do presídio. E todo mundo achava que ele era crente. E um dia, Mauri cantando um dos seus louvores lá em Mossoró, eu parei e Deus falou no meu coração para fazer uma pergunta para Mauri. Eu disse: Mauri, você está cantando para quem? Você está cantando para quem? Eu disse: para Deus, pastor. Olha aqui a letra da música. Eu estou vendo que tem versículos, mas a sua vida, isso traz uma lição para mim, meus irmãos, e eu acredito também para a igreja. Eu gosto muito daquele louvorzinho que diz assim: tudo entregarei, tudo deixarei. Algumas pessoas estão cantando. Eu quero saber se o que está saindo da minha boca e da sua boca é o que a gente vive. Aí só você e Deus pode dizer. Se o que está saindo da minha boca e da sua boca, estamos vivendo. Meus irmãos, a gente falar uma coisa e viver outra, isso no meu dicionário é mentira. No meu dicionário é mentira. Temos que viver esse Jesus. Temos que cantar o que a gente vive. E eu fiz essa pergunta para Mauri. Mauri não me respondeu. 7 dias depois, a esposa de Mauri me liga. A gente já tinha ganhado a esposa de Mauri, já tinha ganhado os filhos de Mauri para Jesus. Estava congregando em uma das nossas igrejas em Mossoró. 7 dias a esposa me liga e disse: Mauri mandou um recado para o senhor. Nossa, eu tremi na base quando ela disse: Mauri mandou um recado para o senhor. Ora, mandar um recado de uma... E a gente sabia que Mauri ainda estava envolvido no crime. Até pela esposa. Esse Mauri mandou um recado que agora realmente ele entregou a vida a Jesus. Amém, meus irmãos? E muito feliz, o próprio preso é que faz o pedido de batismo. Não é a igreja que leva, não, vamos batizar essas pessoas. Não, é o preso que pede para ser batizado. E Mauri fez a petição do pedido de batismo e queria que a igreja batista o batizasse. E aí foi um dilema. O presídio federal, a gente não pode tocar no preso, a gente não pode encostar na grade, a gente não pode entrar com piscina lá dentro. E Deus, nesse dia, Ele quebrou todos os protocolos. Deus me deu essa honra, meus irmãos, de batizar o único preso federal do nosso Brasil. E interessante que essa palavra aqui é que mudou a cabeça da direção do presídio. Porque o preso federal tem 22 horas de cela e 2 horas de banho de sol. Em vez de Mauri fazer exercício, correr, caminhar, não, Mauri pegava a palavra de Deus, meus irmãos. Pegava outro preso que não sabia ler e sentava e ia ler com aquelas pessoas que não sabiam ler. As 2 horas que ele tinha
para correr, para fazer exercício, para caminhar, porque a cela do Federal, 2,5 por 2,5, sozinho, 22 horas do dia. E isso despertou a direção daquela unidade. Mas quando eu cheguei para o diretor, eu disse: e aí, diretor, quando é que a gente vai batizar Mauri? E o diretor perguntou, eu disse: mas como é que é esse batismo? Eu disse: não, a gente leva uma piscina, ele se senta e eu afundo ele. Quando eu disse eu afundo ele, o diretor disse assim: tu vai matar. Eu disse: mas é matar mesmo, diretor? Ele vai morrer para o mundo e viver para Deus. Esse é o simbolismo do batismo. Quando deita na água, ele está ali sepultado. E quando ele se levanta da água, ele nasce para Deus. O diretor do presídio disse: você não vai batizar não. E ali eu fui orar. Tem coisas que a gente não resolve, mas o nosso Senhor resolve, né? Eu fui orar, e depois de um ano, eu não sei se eu fiz mal ou fiz bem, eu estava numa reunião com um promotor de justiça, com um juiz, com o diretor do presídio, e eu cheguei para o diretor do presídio e disse: e aí, diretor, quando é que a gente vai batizar Mauri? Ele disse, o juiz ouviu e disse: tem preso federal querendo se batizar? Eu disse: tem, e se tem, se chama Mauri Alves. Disse: então deixa o pastor batizar. Era a palavra que eu estava precisando ouvir. No outro dia eu estava no presídio federal, já levei a piscina, não quis nem saber, já levei a piscina. No outro dia, essa benção aí, meus irmãos, vocês estão vendo essas 3 fotos, mas por trás dessas fotos tem 22 pessoas chorando, policiais penais, a direção do presídio, a equipe médica, estava toda atrás dessas fotos. Eu não entrei para dentro da cela para batizar Mauri. Mauri se sentou na piscina, a gente leu o texto, a gente orou. E onde é que tem na palavra dizendo que eu tenho que tocar para batizar? Não. Deus viu tudo, meus irmãos. Deus viu tudo. Mauri foi transferido para o estado dele. Mauri hoje se encontra dentro de Bangu 3. Bangu 3 é uma ala só de evangélicos. Hoje se encontra ali 2.500 pessoas em Bangu 3. Hoje o nosso irmão Mauri Alves, nosso irmão em Cristo, hoje ele é líder da igreja dentro de Bangu 3. Hoje ele é pastor de 2.500 pessoas. Mas para isso, meus irmãos, alguém teve que ir lá dentro do presídio para pregar para eles. A última carta, eu me comunico com Mauri através de cartas. A última carta que eu recebi de Mauri, ele dizia assim: meu pastorzão, pai na fé, quero mandar um abraço para o senhor, um abraço para a missionária Pâmela, um abraço para o nosso pequeno irmão Davi, ainda fala do meu pequeno. Ele disse: eu quero dizer que eu estou firme e forte no Senhor Jesus. Pastor, falta 3 anos e meio para mim sair da cadeia, e eu quero morar em Mossoró, porque foi aí que eu conheci Jesus. Aí nos traz uma responsabilidade. Esse pastor, e quando eu sair do presídio, eu quero fazer o mesmo trabalho que o senhor faz. Pastor, pense um pouco, como é que a pessoa passa 30 anos dentro de um presídio e quer voltar para onde? Para dentro de um presídio? Se não for por Jesus, meus irmãos, isso não acontece. Quando um preso sai, se não tiver Jesus, ele quer distância daquele local. Ele não quer nem passar na rua. Ele não quer nem passar para ir para São Sebastião, aqui. Porque vai passar de lado ali da rua do presídio. E Mauri quer voltar para dentro do presídio para pregar o amor de Deus para aquelas pessoas. Orem pela vida de Mauri, porque hoje os nossos estatutos, protocolos, né, só permite um preso voltar para dentro do presídio depois de 2, 3 anos. Cada estado tem a sua portaria diferente. Mas que Deus não apague essa chama do coração de Mauri em ganhar vidas para Jesus.
Passa aí, meu irmão. Vou terminar com esse rapaz. Aguente aí, meus irmãos, um pouquinho. Alexandre da Cunha. Eu conheço Alexandre da Cunha já há uns 25 anos. Os irmãos vão entender porque eu conheço tão bem Alexandre. A gente tem um relacionamento de almoçar, de viajar. Eu participei toda a vida de Alexandre. Toda a vida de Alexandre eu participei. Deus tinha algo reservado, porque nem crente eu era. Eu sou novo na fé, só tenho 19 anos que entreguei minha vida a Jesus. 15 anos eu estou no campo, 14 anos na Junta de Missões Nacionais, 13 anos já na capelania prisional, e eu amo o trabalho que eu faço, meus irmãos. Eu sabia que Alexandre era usuário, e ali a gente ajudava das melhores formas possíveis. Meus irmãos, uma das primeiras vezes que Alexandre entrou dentro de uma igreja evangélica, Alexandre entrou algemado com a mão para trás. Eu já estava na igreja nesse ano, e eu vi essa cena, e Deus colocou no meu coração: ajuda esse rapaz. Nas suas idas e vindas para a casa de recuperação, nas suas idas e vindas para a prisão, um certo dia, o irmão dele me ligou e disse: pastor, Alexandre está querendo ir para Cristolândia de Natal. Eu disse: rapaz, são 6 horas da noite agora que você vem me ligar para dar uma notícia dessa, Mossoró para Natal, 4 horas de carro. Se você tem algum familiar ou conhece algum dependente químico, meus irmãos, se você não ajudar naquela hora, amanhã pode ser tarde. E na mesma hora eu liguei para minha esposa e disse: amor, eu vou deixar Alexandre em Natal. E ela do outro lado do telefone disse assim: de novo? Vai ajudar Alexandre de novo? Eu disse: vou. E eu fui deixar Alexandre em Natal. No meio do caminho, Alexandre tenta pular do carro, porque soube que o missionário lá em Natal era um policial. Eu disse: pastor, esse negócio vai dar certo, pastor. Eu convivi com um policial 2 anos. Eu disse: Alexandre, se você não der bem com esse policial, você não vai mais conviver com ninguém. Eu já conhecia ali o missionário, já conhecia quem era. Tinha um coração de mãe. No dia casa ali tinha 97 pessoas. Chegamos na unidade, já era 10h30 da noite. Quando o missionário, que é policial, começou a tirar os processos de Alexandre, e eu falo com particular de Alexandre, porque é um filho para mim. Alexandre, meus irmãos, ele respondia 97 processos. 97. Alexandre era parceiro de um rapaz que hoje ainda está preso. Hoje ele é um dos líderes do sindicato do RN. O parceiro de Alexandre ainda se encontra preso. Eu fico imaginando, meus irmãos, se Deus não tivesse chegado na vida de Alexandre, Alexandre estaria morto. Eu peguei Alexandre dentro de boca de fumo para ir levar para a casa de recuperação. Eu paguei traficante para não matar Alexandre. Qual o preço, meus irmãos, de uma vida? Qual o preço você está disposto para investir em uma vida? E esse foi um pedido especial de Deus: cuide desse rapaz. E cada vez mais eu investindo em Alexandre. Alexandre, meus irmãos, me deu um trabalho sério. Vocês não têm noção. Toda semana um missionário me ligava dizendo: pastor, Alexandre está querendo desistir do projeto. Esse pastor, segura aí, porque o negócio aqui para Alexandre está feio. Se ele vir para Mossoró, vão matar ele.
Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, 6 meses, o pastor me liga: pastor, hoje a ligação é boa, Alexandre entregou a vida a Jesus. E ali, Alexandre começa a trabalhar já na casa. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, chega um mandato de prisão para Alexandre, dentro da Cristolândia de Natal. O oficial de justiça, o carro da polícia e o mandato de prisão. Chega na sala do missionário e disse: vim pegar esse rapaz, Alexandre da Cunha. Ele disse, olhou para o relógio, ele já sendo policial, já sabendo como é que funcionavam os trâmites. Ele disse: o rapaz está na capela, mas estão todos na hora do culto, mas pode pegar o rapaz lá. Quando o oficial de justiça botou o pé na porta da capela, o oficial de justiça correu de volta para a sala do missionário e disse ao missionário: eu não vou levar Alexandre. Esse como é? Você, o oficial de justiça, está aqui com o carro da polícia, o mandato de prisão expedido pelo juiz, e você está dizendo que não vai levar Alexandre? Então eu vou conversar com o juiz. E saiu. Eu não sei se ele foi conversar com o excelentíssimo, não sei se ele foi conversar com aquele juiz. Eu sei, meus irmãos, depois a gente foi saber da história, mas o final da história eu não vou poder contar. Aquele oficial de justiça era crente? O juiz daquela vara era crente? E hoje, Alexandre não responde mais nenhum processo. É exatamente o que Deus faz comigo e com você quando a gente aceita Jesus. Deus apaga o nosso passado. E meus irmãos, eu acredito muito no poder de Deus, muito no caminho de Deus. Deus trilhou tudo. Se fosse outro oficial de justiça, se fosse outro juiz, Alexandre estava preso. Estava preso. Se Deus não tivesse chegado na vida de Alexandre, Alexandre era morto. Eu não tenho nem dúvida. Mossoró já foi a cidade mais violenta do Brasil. Hoje está entre as 10. A gente pensa São Paulo, Rio de Janeiro, mas a cidade mais violenta do nosso Brasil hoje se chama Salvador. Eles tiram por proporção de habitantes. Em Rio de Janeiro e São Paulo, a população é grande. Passa aí, meu irmão. Tive o prazer de batizar Alexandre. Pode passar. Tive o prazer de casar Alexandre. Tive o prazer de apresentar essa bebê linda. O coração de Alexandre hoje, meus irmãos, se você estiver precisando de algo, e ele tem, ele lhe dá e fica sem nada. Esse é o coração de Alexandre hoje. Pode passar. Eu conheço muito bem a vida de Alexandre, porque eu sou professor de Alexandre. Eu sou praticante de taekwondo há 36 anos, sou 7º dan, e hoje Alexandre é 4º dan em taekwondo. Alexandre já foi campeão brasileiro, mas a droga não permitiu ele seguir. E hoje é uma ferramenta para a nossa igreja, a pessoa de Alexandre. Passa aí, meu irmão. Aquela igreja, aquela primeira igreja que Alexandre entrou algemado, com a mão para trás. Hoje ele dá aula. No nosso projeto. Casado, trabalhando, ganhando o seu dinheiro digno. E hoje, meus irmãos, é uma ferramenta na nossa igreja. Interessante, liga um senhor, quando o Alexandre está querendo namorar com essa jovem, liga um senhor para mim e disse assim: pastor, eu quero saber sobre tudo, sobre a vida de Alexandre. Disse, mas você quer saber o quê? O antes ou o depois? Ele disse, não, eu quero saber tudo. E a gente passa ali 55 minutos conversando com aquele senhor,
Com 15 dias depois, o mesmo senhor me liga e diz: pastor, eu quero que você venha pregar aqui em Parnamirim, na minha igreja. Caiu a ficha, pastor? Alexandre estava querendo namorar a filha do pastor. E aquela ida para Parnamirim não foi só para pregar, não. Foi para ter outra conversa no gabinete. Disse: pastor Alexandre, você entregaria a mão da sua filha para casar com Alexandre? Disse: pá, a filha não é minha, não. A filha é sua. Quem vai decidir isso é a sua esposa, o senhor, a sua filha. E estavam ali os três e Alexandre lá fora. Nesse dia eu preguei sobre o cuidado de Deus em cima da vida de Alexandre. Nesse mesmo dia a família autorizou casar, autorizou a namorar. Uma semana depois eu fui em Natal e peguei Alexandre. Disse: vamos embora para Mossoró, porque eu estou precisando de você lá no meu projeto. Foi quase na época que a minha saúde estava braba. E levei para Alexandre e disse: ô pastor, agora que eu comecei a namorar, você está querendo me levar de volta para Mossoró? Disse: vamos embora. E eles passaram um ano ali, namorando à distância. Ele ia lá, ela vinha cá, ficava na casa da mãe de Alexandre, e deu esse resultado. A gente pensa que vai trazer uma bênção, meus irmãos, aí traz duas bênçãos. A esposa de Alexandre é professora de balé da nossa igreja. Hoje a gente tem 4 turmas de balé, né, de 6 anos a 17 anos, temos 2 horários de taekwondo. O espaço aí é 16/8, mas fica pequeno. Hoje temos aí 60, 70 crianças treinando taekwondo e na faixa de 100 meninas treinando balé. Mas não é só o taekwondo e só o balé, meus irmãos. A gente leva ali a palavra de Deus. Hoje eu tenho 4 professores faixa preta, né, que estão engajados na igreja, através do taekwondo. Eu costumo dizer que a gente faz o trabalho de prevenção e a gente faz o trabalho no final, lá dentro do presídio. E hoje Alexandre é uma alegria só. Toda vez que eu vejo Alexandre entrando nessa igreja, eu vejo daquela cena, Alexandre entrando algemado, com a mão para trás. E hoje Deus usando a vida dele para ganhar essas crianças para Jesus. A gente não tem noção do que a palavra de Deus vai fazer com aquelas pessoas lá na frente. Mas para isso, a igreja precisa entrar dentro do presídio. Passa aí, meus irmãos. Eu tenho um desafio para a igreja. Pastor, a gente precisa colocar outros missionários no campo, efetivar. E eu quero fazer um desafio para a Memorial, de adotar esse projeto como igreja, adotar o projeto de capelania prisional. Passe em assembleia e a igreja vai decidir o valor, mas precisamos colocar outros missionários efetivos no campo. A sua igreja, pode repetir. Só tem 3 pessoas aqui? Vamos repetir? A sua igreja, escrevendo uma nova história para os encarcerados. Pareceu aquela sala de criança. A professora diz e depois as crianças repetem, né? A sua igreja escrevendo uma nova história para os encarcerados. Bom dia, pastor Dário. Tudo bem, mestre? Passando aqui para mandar uma pequena mensagem de agradecimento a Deus, de agradecimento ao Senhor, mestre, por tudo que o Senhor tem feito, me ajudado. Esse mês de agosto eu estava refletindo sobre o processo da minha transformação, meu tratamento, das minhas lutas. E dia 16 foi um dia muito especial para mim. Eu comemoro o dia do meu aniversário e
estava refletindo, são 9 anos sem usar drogas, 9 anos nos caminhos do Senhor, então é motivo de bênção, motivo de alegria e motivo também de persistência, de não desistir. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, o quanto Deus tem me abençoado com minha esposa, com minha filhinha, com o Senhor, mestre, com minha família, trabalhando hoje com empreendedorismo, e Deus tem me dado muita sabedoria e muito aprendizado, trabalhar ganhando confiança de cliente, com dinheiro de cliente. Então isso é muito gratificante ver o quanto Deus tem me firmado e o quanto Deus tem me dado compromisso com Deus, compromisso com minha família, compromisso com o meu trabalho. Isso tem me abençoado bastante, mestre. Sou muito grato a Deus, muito grato pelo que o Senhor tem feito, por todo o acompanhamento que o Senhor tem feito comigo. Deus te abençoe imensamente, mestre. Um abraço e fica com Deus. Bom dia, pastor Dário, tudo bem? Graça e paz, mestre. Aqui é Alexandre Cunha, manda um abraço aí para a Igreja Batista Memorial. Que os irmãos possam estar atentos na palavra de Deus, atento ao testemunho do pastor Dário, e que os irmãos possam estar sendo edificados e abençoados. Deus abençoe a todos. Jesus, meus irmãos, eu tenho um desafio para você. Nossa irmã Andréia está com algumas fichas. É você? Tá? Se Deus tocou no seu coração, meus irmãos, levantando suas mãos, adote esse projeto. Eu não estou pedindo para mim não. Isso vai para o projeto. Isso a gente vai fazer com que coloque mais missionários no campo. E a nossa irmã Andréia vai distribuir. Levanta suas mãos alto aí para Andréia. Irmão Wilson, me ajuda aí também, por favor. Né? Não deixe de pegar sua ficha e preencher. Não leve para casa, porque você levando para casa não vai fazer efeito nenhum, certo? Não leve para casa. Entregue para a gente, preencha e entregue para a gente. Ah, pastor, eu não tenho os dados completos. Coloque seu nome, seu telefone, que a gente entra em contato. Ok? Mas não deixe de participar dessa obra. Somos apenas 3 missionários, mas mais de 400 missionários hoje, voluntários, trabalhando conosco. Irmão Diógenes, fique em pé aí, o senhor e a equipe que vai trabalhar no Presídio Federal. Venha para cá, por favor. Venha para cá, meu irmão, por favor. Tem o irmão Tito, são 5 membros daqui da Igreja Batista Memorial. Só pode ser cadastrado 5 pessoas no Presídio Federal para fazer o trabalho ali dentro. E essas 5 pessoas é daqui dessa igreja, mas se Deus tocou no coração e você quer trabalhar nessa área de capelania prisional, meus irmãos, aí você pode entrar em contato com o Diógenes, né? O Diógenes vai encaminhar para a nossa irmã Andréia, né? Tem trabalho no feminino, tem trabalho ali, 15 mil pessoas na Papuda, esperando ouvir o Evangelho de Jesus. E eu vou pedir o pastor para fazer uma oração para a vida dessas pessoas. Não esqueça de pegar a sua ficha e de entregar a sua ficha. Pastor, me perdoe pelo tempo. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua igreja em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e chamar o Daniel Grange aqui para esta oração. Vem cá, Daniel Grange, ele está sendo enviado para um treinamento no navio Logos Hope. A igreja está cooperando com ele, ajudando, e ele vai estar viajando. Pediu que nós orássemos também por ele, nesse momento em que ele vai passar por um treinamento para se deslocar para o navio, que é o navio que viaja o mundo inteiro, levando a palavra do Senhor, a maior biblioteca flutuante do mundo, levando a palavra de Deus.
Irmãos, eu quero fazer uma oração, e essa oração será a oração final, e eu quero, nesta oração, fazer uma oração por aquelas pessoas que querem também se colocarem diante do Senhor, para a obra do missionário, a obra de missões, e talvez você esteja falando assim, pensando assim, pastor Dário, eu não trabalho com preso, mas você pode trabalhar com solto, não é verdade? Eu descobri que não era exatamente o meu ministério trabalhar com presos. Quando eu estava visitando Lemos Brito, na Frei Caneca, no Rio de Janeiro, fui levar um curso bíblico para uma pessoa, e o agente penitenciário falou assim: você, para entrar, tem que tirar toda a sua roupa. Aquilo mexeu tanto comigo, eu tive que tirar. Eu tive que tirar, obviamente, para poder entrar. Eu não ia perder a oportunidade. Uma situação altamente constrangedora. Talvez você pense assim: não, mas não dá para eu trabalhar com preso. Trabalha com solto. Vem cá, irmão Fábio. Vem cá, irmão Fábio. Traz o seu Novo Testamento. Traz 2. Traz 2 e fica aqui ao meu lado, e vou fazer a oração final. Traz 2. Traz 2 Novos Testamentos. Só o Novo Testamento. Vem cá, pastor Dário. Fica aqui ao lado dele. Fica aqui ao lado dele. Segura aqui o Novo Testamento. Você, o que você prefere? Trabalhar com solto ou trabalhar com preso? Para você trabalhar com preso, você não pode trabalhar com solto. Porque se você trabalhar com solto, você não tem o preso. Você compreendeu? Você compreendeu? Como que nós esvaziamos os presídios? Trabalhando com quem? Com esse camarada ou com aquele camarada? Com aquele camarada. Então você quer esvaziar os presídios? Trabalha com solto. Trabalha com solto. Trabalhando com solto, distribuindo a palavra de Deus, você evitará que as pessoas entrem no presídio. E você vai facilitar o trabalho do missionário. Seria bom que nem tivéssemos trabalho dentro das prisões. Seria bom que nós não tivéssemos pessoas cumprindo pena. Mas nós temos um Código Penal, e a nossa legislação nos faz levá-los para os presídios. Não falou em política, não falou em partido político, não agrediu o sistema de segurança pública, não agrediu o sistema de segurança penitenciário, não falou mal das autoridades que trabalham, não falou mal de polícia, não falou mal de quem leva lá a intimação para comparecer, o oficial de justiça, não falou mal de ninguém, simplesmente falou do Evangelho, que o Evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Então, essa reflexão final, nós precisamos fazer uma opção. Você vai trabalhar para solto. Você vai dizer para eles: não fume maconha, não cometa crime, não furte. Artigo 155 do Código Penal: subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia, aquilo que não é seu, não pegue. Essa cultura maligna que nós estamos vivendo no nosso Brasil, que é uma lógica no furto. Não tem problema furtar um celular, tem sim, ao fim que tem. Não se engane, vocês jovens, vocês adolescentes, não se enganem, existe um fim sim ruim para aqueles que cometem o crime, e que Deus nos livre desse tipo de comportamento, para que a gente não caia na mão da lei, porque a Bíblia diz, isso é bíblico, Romanos fala sobre isso, que a autoridade existe para aquele que comete crime. A legislação penal existe para quem comete crime. Ela foi feita justamente para aquelas pessoas que não cumprem a lei. E nós amamos as pessoas, se estão soltas, se estão presas. O Evangelho é para todos, mas nós temos uma grande responsabilidade, Daniel, de pregar para os que estão soltos. Não use droga, não use álcool, porque todos nós sabemos, irmãos, todos nós sabemos, a Cristolândia é prova disso. Me parece que 80%, 90% das pessoas que estão nos presídios, das pessoas que estão nos centros de recuperação, muitos se envolveram com álcool,
se envolveram com droga, baixa autoestima, desafeto, desamor, desestrutura familiar e tantas outras coisas pelos quais levam as pessoas. Eu não quero aqui defender as pessoas que estão lá no presídio. Alguns vão dizer, é vítima da sociedade, é vítima do pecado que faz isso, seja cometido por ele, pelos seus pais, ou em qualquer situação, essa situação que está instalada. Mas Jesus pode transformar essa situação em bênção para as pessoas, e que nós tenhamos esta preocupação tanto com os que estão soltos, com os que estão presos. E mais uma vez, nós precisamos ter um olhar muito cuidadoso para com aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós reproduzimos, para que a palavra de Deus se cumpra na vida das nossas crianças. Nós somos de uma época, Daniel, que quando a gente mexia com a coisa errada, o pai batia na gente, chamava atenção, não pegue, não é seu, obedeça. E quantos se livraram do crime porque tinha esse tipo de amor em casa? Mas a nossa sociedade está muito solta e tem muita gente acreditando nessa falácia, nessa mentira de que há uma lógica no crime. Não, não há uma lógica no crime, há um pecado no crime, há um crime numa situação dessa, e nós não podemos tolerar esse tipo de filosofia, desse tipo de ideia, de ideologia que paira sobre o nosso Brasil. Distribua nos hospitais, distribua nas escolas, distribua nas repartições públicas, para não distribuir no presídio. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado pela vida desses irmãos que estão aqui entendendo o ministério, seja com o preso, seja com o solto. A tua palavra é a mesma, ela alcança tanto um quanto o outro, ela salva tanto um quanto o outro. A tua palavra, Deus, independe de qualquer outra coisa, porque a tua palavra cumpre o teu propósito e não volta vazia. Nós queremos dedicar a vida desses irmãos que trabalham aqui no Sistema Penitenciário Federal, nosso irmão Tito, nosso irmão Arthur, nosso irmão Diógenes e os demais 2 que não estão aqui, que a bênção do Senhor seja sobre ele. Pai, sobre a vida do pastor Dário no seu ministério, sobre a vida do Fábio no seu ministério, sobre a vida do Daniel agora no seu ministério, que estará se preparando através de um treinamento para pregar o teu evangelho em todo o mundo, onde o navio for, onde atracar. Que ele, ó Deus, leve a tua palavra com amor. Muito obrigado, Pai, assim nós te agradecemos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé, irmãos, e cantemos o hino final, chegando assim ao fim deste culto. A nossa gratidão, pastor Dário, ao nosso irmão Fábio, pela presença de vocês aqui, a todos os demais gideões, nossos visitantes, nossos internautas. Logo mais à noite, o culto de aniversário do Coro Mensageiros da Paz, 54 anos. Traga um visitante, convide alguém, para que todos aqui celebremos ao Senhor por mais um ano de vitória do nosso Coro Mensageiros da Paz.